Glória a Deus, aleluia. Eu tenho dito, irmãos, nesses dias, e quero repetir, e vou repetir várias vezes, que Natal é tempo de gratidão. Natal é tempo de gratidão. E nesse ano pandêmico, de maneira especial, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, a despeito de todas as dificuldades. Pela graça de Deus, estamos chegando ao final desse ano. E se você prestou um pouquinho de atenção, nesse ano, a despeito das dificuldades, Deus abreviou o tempo. Esse ano passou muito rápido. A despeito de todas as lutas, esse ano passou muito rápido. E é graça de Deus. E nós estamos podendo chegar ao final desse ano. Vivos, é verdade, mas, acima de tudo, com o coração agradecido por tudo que Deus fez, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que Deus fará. Então, de fato, Natal é tempo de gratidão. E, em tempo de pandemia, nosso coração precisa ser cada vez mais agradecido. Quanto mais agradecido formos, com certeza mais bênçãos receberemos do Senhor. Aqui nesse texto, esse texto que faz parte do chamamento de Davi para todo o povo de Deus poder contribuir para a construção do templo, para a obra do primeiro templo. Na realidade, até então, desde a saída do Egito, a arca do Senhor ficava andando, ficava em trânsito, até surgiu o tabernáculo. O tabernáculo foi uma construção preparada para mudar de um lugar para o outro, e assim eles foram fazendo até entrar em Canaã, e por bastante tempo depois. Agora já, na época do rei Davi, o segundo rei de Israel, ele já recebe do Senhor a ordem para juntar todas as coisas, para preparar todas as coisas, preparar todas tudo aquilo que a obra teria necessidade para a construção do templo. E ele conclama o povo, então, a liberalmente, a voluntariamente, mas olha bem o texto, generosamente, poderem contribuir para a obra do Senhor. Davi dá aqui um grande testemunho, e pelo que nós podemos ver claramente no texto, as autoridades, os chefes de família, os funcionários públicos daquela época, todos eles concordaram com o rei e entenderam que a melhor coisa que eles deveriam fazer é, de maneira grata, de maneira agradecida, poderem contribuir para aquela obra. E assim eles fizeram, e nós vamos tirar lições para nós nessa noite desse texto. Agora, em 2015, quando eu estive visitando algumas igrejas lá na Coreia, participando de um curso específico lá na Coreia, numa das grandes e abençoadas igrejas que eu visitei, logo no hall de entrada daquela igreja tinha uma frase enorme estampada naquele hall de entrada de William Carey. William Carey é considerado o pai das missões modernas, um pastor batista extremamente abençoado, um grande missionário, e essa frase de autoria dele estava lá estampada no hall daquela igreja. E essa frase, lá estava escrito o seguinte: faça coisas grandes por Deus e espere coisas grandes dele. Faça coisas grandes por Deus e espere grandes coisas dele. Pastor e missionário William Carey, na visão dele, é impossível fazer missões sem ter um coração generoso. Aliás, o maior de todos os missionários, quando Deus enviou o maior de todos os missionários, Jesus Cristo, ele fez isso como expressão da sua maior generosidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior exemplo de missões para nós, na Bíblia Sagrada, está em Jesus Cristo. E esse maior exemplo de missões foi fruto de um coração generoso, de um coração que ama, coração de Deus. Portanto, o pai das missões modernas dizia: é impossível fazer missões sem um coração generoso. Para William Carey, esse grande pastor batista e grande missionário, para ele, gratidão, mais obediência, mais fé é igual a generosidade. Em outras palavras, na visão dele, generosidade sincera e altruísta sempre será fruto de gratidão, fruto da fé
com obediência. Todos aqueles que têm fé e são obedientes, todos aqueles que têm um coração grato, todos eles são generosos. Todos eles são generosos. E é exatamente dessa generosidade que a Bíblia fala, e fala claramente que Deus se agrada dela. Marque aí na sua Bíblia, Salmo 37, livro dos Salmos, Salmo de número 37, versículo 23, a Bíblia diz que Deus sempre se compraz com a vida do homem generoso. Diz o texto lá, o Senhor firma os passos do homem generoso. Literalmente está lá, né? O Senhor firma os passos do homem generoso e no seu caminho se compraz. A palavra hebraica que aparece aí para compraz significa tem prazer em abençoar. Tem prazer em abençoar. Então não existe outra maneira de você ser alvo das bênçãos de Deus se o seu coração não for generoso, se realmente você não tem a disposição de agradecer. Como o missionário pai das missões modernas dizia, obediência mais fé, mais gratidão é igual a generosidade. Quando o coração é generoso, Deus tem prazer em multiplicar as bênçãos. Salomão tinha esse entendimento quando ele disse, a alma generosa prosperará. Marque isso na sua Bíblia, Provérbios capítulo 11, versículo 25. Nós não precisamos de pregar aqui teologia da prosperidade, mas de fato a Bíblia diz que Deus tem prazer no coração generoso, e o coração generoso Deus faz prosperar. Está escrito aí, claramente, e quem observou isso foi exatamente o rei Salomão, o homem mais sábio que essa terra já viu. E ele diz também, Provérbios 22, verso 9, marque na sua Bíblia, o generoso será abençoado. O generoso será abençoado. E se você tiver curiosidade, ao longo da semana, pode procurar uma chave bíblica, pode entrar lá na internet, faça uma pesquisa na Bíblia sobre a palavra generosidade. E você vai ficar surpreso. O quanto Deus tem prazer na generosidade do seu povo, e quanto a sovinagem, quanto a infidelidade aborrece o coração de Deus, quanto Deus se aborrece com aqueles que querem reter ao invés de distribuir. Então, a síndrome do Mar Morto nunca agradou o Senhor, mas a síndrome do Mar da Galileia sempre foi uma bênção, sempre foi uma bênção. Recebe e dá, e é, até hoje, a fonte de vida para Israel. O apóstolo Paulo recomendou a todos, e principalmente, escute isso, irmãos, o apóstolo Paulo recomendou a todos, e principalmente os mais ricos, aqueles que têm bens materiais, principalmente para eles, né? Aqueles que têm, nesta vida, tido condições melhores. O apóstolo Paulo recomenda para que eles praticassem o bem e fossem ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Se você tem bens materiais, por favor, marque aí na sua Bíblia, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 18. 6, versículo 18. Aquele rico que quer só entesourar, Jesus disse que ele não entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que ele entrar no reino dos céus. Mas aquele que distribui, aquele que dá, aquele que tem alegria em ajudar, aquele que quer ser rico de boas obras e não simplesmente de dinheiro, de coisas materiais, esse sim prosperará cada vez mais. É isso que o apóstolo Paulo ensina. E, na realidade, Jesus já tinha ensinado isso. Na realidade, todo esse ensinamento que eu disse aqui agora tem o respaldo de Jesus, tem a aprovação de Jesus, tem a confirmação de Jesus. Tudo isso, o próprio Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus é quem disse isso, não é o pastor Marcos. Então, se você for econômico na generosidade, com certeza o próprio Senhor e os outros serão econômicos com você também na generosidade. E se você quiser receber muito, distribua muito, plante muito.
O apóstolo Paulo, mais tarde, vai ensinar isso aos coríntios. Semeie bastante, que você vai colher muito. Natal é tempo de despertar toda a cristandade para semear mais. Jesus nasceu para buscar os perdidos, veio a esse mundo para buscar os perdidos, e Ele faz isso hoje através da igreja. E para a igreja fazer isso hoje, ela precisa sim dos recursos materiais, e Deus então abençoa o seu povo com recursos materiais, para que o seu povo coloque esses recursos à disposição da obra, e essa obra continue para o chamamento daqueles que o próprio Deus escolheu na eternidade. Por isso é que Ele disse, Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 38. Nesse contexto do Natal, como eu disse para vocês, Deus colocou no meu coração que falasse de generosidade, que falasse desse privilégio, desse prazer de contribuir. Por isso que o meu desejo de falar de generosidade, principalmente por entender que tem muitas pessoas desprezando essa graça maravilhosa. Muitas pessoas que estão se agarrando a essas coisas materiais, muitas pessoas que estão entrando em confusão, muitas pessoas que têm ido por caminhos tortuosos, amarrados a esse mundo, agarrados a esse mundo, achando que a razão da sua vida são as coisas materiais. Ele não entendeu, ela não entendeu que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros e que nós temos uma missão nessa passagem nossa por aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, capítulo sobre a ressurreição de Jesus, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, se a sua esperança se limita a essa vida, a essa existência, você é o mais infeliz de todos os homens. Está escrito. Então, na realidade, nós temos que semear para a eternidade. O próprio Jesus disse que nós temos que juntar tesouro nos céus. Ele disse isso claramente. E a única maneira de ajuntar tesouros no céu é investindo no reino. Não tem outra maneira de ajuntar tesouros nos céus. Não tem jeito de comprar Bitcoin. Como é que é? Bitcoin no céu, não tem como, né? No passado, na época da Idade Média, tentaram vender apólices para o céu, mas não adianta, não resolve. A única maneira de ajuntar tesouro nos céus é investindo no reino. Não tem outra maneira. Natal é Deus investindo no reino. Deus enviou o seu Filho para buscar os que Ele tinha escolhido. Portanto, Natal é tempo de agradecer esse presente. Aliás, conforme eu disse semana passada, o mais importante de todos os presentes, o mais importante. Na nossa cultura, é costume dar presentes no Natal, é costume receber presentes no Natal. Desde criança, especialmente nós aqui brasileiros, desde criança crescemos com esse incentivo na nossa mente, no nosso coração, de dar e receber presentes. Mas o maior presente tem sido ignorado, o maior presente não tem sido agradecido. O maior presente é a salvação em Cristo Jesus, e nós precisamos agradecer. Então agora no Natal é tempo de agradecer, é tempo de perguntar como o rei Ezequias, se de fato foi o rei Ezequias que escreveu o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? O quanto Deus já fez e está fazendo. Por isso que eu disse, nessa época de pandemia, essas coisas ficaram muito claras. A ação de Deus em nosso favor, elas ficaram muito claras. Muito claras, muito. Não só por aqueles que, como eu brinco aqui, bateram na trave, quase, né, viram Canaã de perto. Ficaram esperando apenas a ordem para atravessar. Não só por eles, mas os outros que passaram outras dificuldades, outras lutas. A igreja, de forma geral, até hoje nós estamos com essas limitações, até hoje, a limitação de espaço, a limitação, hoje, a irmã Priscila aqui disse para mim, pastor, mas que vontade de dar um abraço no Senhor, né? Que saudade, é verdade. Nossa igreja, uma grande família de famílias, somos uma igreja
que gosta de festas e nós não podemos fazer nossos almoços, nossas jantas. Quinta-feira, a SAF comemorando o dia do pastor e eu, sendo homenageado, tento dizer, olha, separa todo mundo, fica longe um do outro aí. Que coisa triste. Mas Deus tem cuidado de nós. Então nós temos que pensar dessa maneira. Temos que pensar e temos que abrir a mão, temos que abrir a nossa casa. Temos que cumprir a nossa missão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele ensinou para Timóteo, mas ensinou para Tito também. Ele diz que nós somos regenerados para toda boa obra. Regenerado para as boas obras. Já ensinei aqui do ponto teológico, do ponto de vista teológico, nós não somos salvos pelas obras. É óbvio que não. A obra que nos salva é a obra de Jesus, aquela que Ele fez na cruz e morreu no seu lugar, no meu lugar, pagou a sua dívida, pagou a minha dívida. Essa é que nos salva. Mais uma vez salvos, a Bíblia deixa claro que nós somos agora salvos para as boas obras. Então agora, se você já foi alcançado por aquele sacrifício de Jesus, você sabe que não é mais dessa terra, que não vai ficar nessa terra, que você não tem parte nessa terra. Essa terra aqui vai ser destruída. Essa aqui geme, diz lá em Romanos capítulo 8, aguardando a redenção. Essa vai passar, então não adianta você ter o coração nesta terra. O sábio Moisés, no único salmo que ele escreveu, salmo de número 90, ele diz lá, de eternidade a eternidade tu és Deus, mas todas as outras coisas passam, e passam rapidamente como um breve pensamento. O ano passado, um dos nossos jovens faleceu, ano retrasado, um dos nossos jovens faleceu num acidente de carro. Mas um menino muito apegado à família, um bom filho, um bom neto, que cuidava bem da avó e do avô. E depois do falecimento dele, a mãe descobriu em casa o envelope de dízimo dele com o dízimo dentro. Ele morreu, parece que na quinta-feira, o acidente foi na quinta-feira, salvo engano. E ele já tinha separado o dízimo para trazer no domingo à igreja. A mãe descobriu. E trouxe e me entregou chorando. E eu fiquei emocionado. O crente só tem razão de ser se ele tiver um coração generoso. Agora nós vamos comemorar o Natal. Não tem nada de errado você fazer uma janta gostosa lá com sua família. Até aí não tem nada de errado. Também não vejo nada de errado você ir ao supermercado e comprar um peru, isso, aquilo, outro. Agora, se você não foi nem dizimista esse ano, essa mesa não vale nada. Não expressa gratidão. Não expressa. E se você não tem um coração generoso, o seu coração está nessa terra. Não tem sentido. Natal para você é igual para os outros. O sermão escatológico de Jesus, quando ele, falando a respeito da sua vinda, ele diz que naquele dia, muitos dirão, onde é que te vimos nu e te vestimos? Onde é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que nós soubemos que estavas preso e fomos te visitar? Estavas tristes e te consolamos? E ele disse, todas as vezes que fizeram isto a um desses pequeninos. Jesus é quem disse isso. Jesus é a expressão máxima da generosidade de Deus. Leandro disse hoje no louvor, e corretamente, do ponto de vista teológico, está absolutamente certo. A encarnação de Jesus, além de ser o maior milagre da divindade, é também a maior expressão de humilhação. É Deus se fazendo homem e levando sobre si os nossos pecados. Então, é tempo de falar de generosidade, até mesmo porque muitos estão desprezando esta graça. Na visão de Davi, aqui no nosso texto, a gratidão com generosidade.
primeiramente, é muito mais do que uma ordem. Põe isso no seu coração, é uma bênção. Então, várias vezes no texto, Davi conclama o pessoal a trazer ofertas ao Senhor. Só que ele deixa claro que isso tinha que ser feito voluntariamente, tinha que ser feito com alegria, tinha que ser feito com prazer. Então, na visão bíblica, ser generoso e contribuir, investir na obra, contribuir com a obra, contribuir com o reino, expandir o reino do Senhor, é mais do que uma ordem, é uma bênção. Na realidade, não é um peso, é um privilégio, é uma honra, é uma honra. Deus não precisa nem de você nem de mim para fazer a obra dele. Ele poderia agir de maneira miraculosa e fazer a obra dele. Mas nos dá o privilégio de participar dessa obra que é santa, dessa obra que é a mais importante que existe no mundo. No mundo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E a palavra dele diz que a igreja será triunfante. Nós estamos estudando na oração da noite, lá, as taças, o derramamento das taças, os flagelos lá do Apocalipse. E nós podemos ver lá naqueles flagelos lá, que no dia da ira do Senhor, os ímpios gritarão desesperados. Aqueles que usufruíram dos prazeres desse mundo gritarão desesperados, clamarão pela morte, e a morte correrá deles. Mas naquele dia, os crentes serão poupados, serão guardados, porque estarão selados pelo selo de Jesus Cristo. É isso que nós temos que pensar. Natal é tempo de gratidão. E gratidão, na realidade, é um privilégio, é uma honra. E outra coisa que Davi dizia, não é motivo de tristeza, e sim de alegria. Observe no texto aí que o povo dava com alegria, era festa. Davi se alegrou sobremaneiramente. Nosso versículo 9 diz lá claramente que ele se alegrou e alegrou-se muito, e todo o povo se alegrou. Então, contribuir, investir no reino tem que ser motivo de alegria para todos nós. Mas tem duas coisas claras que eu quero destacar aqui hoje. Na realidade, no discurso do rei Davi, ele ensina que ser generoso e contribuir na obra do Senhor, do reino de Deus, ofertar para Deus, tem duas grandes motivações. Põe isso no seu coração. Observe bem que lá no Sermão do Monte, a grande preocupação de Jesus é com as motivações. A grande preocupação de Jesus é com a motivação. Ele condenou aquele fariseu que deu até muito, mas a motivação dele estava errada. E elogiou aquela viúva que deu pouquinho, mas a motivação dela estava certa. Então, Davi, no seu discurso, ele deixa claro duas motivações para nós contribuirmos para a obra do Senhor. A primeira delas, ele deixa claro aí que é a grandeza da obra. Observe bem aí no versículo 1, ele diz lá, esta obra é grande. Observe bem aí, né? Salomão, meu filho, é jovem, é moço, inexperiente, e esta obra é grande. A palavra grande que aparece aí é relevante, é importante. Né? Olha bem o que ele está dizendo, a grandeza dessa obra. Não existe na face da terra uma obra maior do que a obra que a igreja tem para fazer. E só a igreja pode fazer. A ONU não pode fazer, né? Nenhuma outra entidade, nenhuma organização não governamental. Não, só a igreja. Então, primeira motivação é a grandeza da obra. Segunda motivação, claramente aparece aí, a excelência da obra. Olha como ele termina esse versículo 1. Ele diz, ela é grande, porque o palácio, a palavra que aparece aí, também ela é traduzida várias vezes no Velho Testamento por templo, né? Falando da beleza do templo, da grandeza do templo. Então, diz lá, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Senhor com letras maiúsculas e logo depois Deus. Então, nós temos aí Yahvé Elohim, certo? O Deus do pacto e o Deus todo-poderoso. Então, a casa do nosso Deus. Ele está falando dessa obra incomparável. Então são duas motivações. Por que eu tenho que ser generoso? Eu tenho que ser generoso porque essa obra é muito grande. Eu tenho que ser generoso porque essa obra é excelente, ou seja, ela é relevante. Na realidade, é a única obra
única obra que permanecerá. A única. A única. Se você fez uma casa bonita, você vai morrer e depois essa casa vai, se não for bem cuidada, daqui a pouco ela está deteriorando e vai estragar e acabou. Os seus filhos gastam aquilo tudo, briga, etc., acaba com a sua herança. Né? Você está tão preocupado em deixar a herança, se você pudesse ver depois de morto, 2, 3 anos depois, eles gladiando aí e se matando por causa daquilo que você deixou. Você construiu um império, uma empresa muito grande e tal. Até quando ela vai existir? Até quando? Quantas grandes empresas, que em algum momento da história foram as maiores do Brasil ou do mundo e hoje nem existem. Mas agora a igreja vai continuar até a volta de Cristo e depois com Cristo para sempre. Então é nessa obra que você quer investir, é nessa obra que você tem que investir. Davi disse, por causa dessas duas coisas, nós vamos contribuir. E aí, ao longo do texto aqui, ele vai dizer que, além da motivação correta, ele nos ensinou que ofertar para Deus, agora, ser generoso ao Senhor, como gratidão por tudo aquilo que Ele fez, se tem feito por nós e continuar fazendo. Aqui nesse texto, nesses 9 versículos, tem 7 exigências. 7. Marque aí. Vou dizer rapidinho. Primeira delas, além de ter as duas motivações corretas, você precisa agora cumprir 7 exigências. A primeira delas, com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Deus não quer nenhuma oferta sua que não te custe nada. Com todas as suas forças. Olha o versículo 2. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus. Olha que coisa, com todas as suas forças. Põe isso no seu coração. Então, priorize o Senhor. O próprio Jesus disse, mais uma vez eu cito o Sermão do Monte, ele diz, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O segredo do sucesso de Neemias foi que ele tinha a obra no coração e o coração na obra. Por isso ele fez mais, fez melhor e fez a diferença. Esse foi o segredo de Neemias. Segunda maneira correta, segunda exigência, aí, com amor. Olha o versículo 3. E ainda, porque amo a casa do meu Deus. Amo a casa do meu Deus. O que a gente tem visto hoje é que tem muitas pessoas amando as bênçãos de Deus, mas não amam o Deus das bênçãos. E a Bíblia diz que a nossa generosidade, ela revela o nosso amor. Você é generoso quando você ama alguém. Quando você ama alguém. Isso vale dentro da sua própria casa, no seu trabalho, em todos os lugares. No reino de Deus também. Davi ofertou com amor. Ele diz, ainda porque amo a casa do meu Deus. Ofertar para Deus é um ato de amor. Eu devo contribuir porque eu amo o meu Deus. Agora, preste atenção, tem um detalhe. Você pode até contribuir sem amor, mas você não pode amar sem contribuir. Entendeu a profundidade dessa frase? Você até pode contribuir sem amor. Mas você não pode amar sem contribuir. Quem ama, contribui. Quem ama, contribui. Quem ama, dá. E a Bíblia diz que nós somos chamados a morrer pela igreja. Deus nos deu a graça não somente de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Então, se você tem dificuldade até de entregar o dízimo, repensa aí o seu amor. Repense, de repente você só está amando as bênçãos de Deus, você não ama o Deus das bênçãos. Você não ama. Porque Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. É isso que Ele quer. E você só vai fazer isso se você amar. Uma criancinha, ela ama o papai e ela confia no papai. Coloca aqui
meu netinho, põe ele aqui, bata a mão, diz, pula, ele pula. Porque ele ama, ele confia. Davi ensinou isso. Terceira coisa que Davi diz, olha aí no versículo 5, na parte B, diz aí, contribuir com liberalidade. E essa palavra, ela traz no seu significado generosidade, com liberal para contribuir. É a palavra que Paulo vai usar lá, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, liberalidade. Diz lá, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Liberalmente ao Senhor. Davi, em momento nenhum aqui, nesse capítulo 29, está falando de dízimo, ele está falando de oferta, de generosidade. É disso que ele está falando. E ele diz aí, liberalidade. Liberalidade, você não tem que fazer obrigado. Não, mas com liberalidade. Quarta coisa que diz aí, olha no versículo 3 agora, né? Do que tenho, olha esse versículo 3, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Olha que coisa profunda que aparece aqui, né? Davi está deixando claro aqui que nós devemos dar daquilo que nós temos, e não daquilo que nós não temos, mas é daquilo que nós temos, né? Agora tem um detalhe interessante, também o texto não diz aqui que nós temos que dar aquilo que está sobrando, que foi o problema na época do rei, na época do profeta Ageu. Na época do profeta Ageu, o povo só entregava o que estava sobrando e mesmo assim pegava os piores, né? Então estava sobrando, pegava o pior cabritinho e entregava, pior ovelha entregava o pior. Aqui, Davi diz, do que tenho ouro, tem pratas particulares. Agora não é do governo, não é do reinado, não, coisas dele, particular dele, do que eu tenho, ouro e prata, do melhor que eu tenho, eu estou dando, disse Davi. Então, ele não estava dando daquilo que ele não tinha, estava dando daquilo que ele tinha, não estava dando daquilo que estava sobrando. E aqui tem uma lição para nós, Deus não pede além, eu disse isso semana passada, mas Ele também não aceita quem. Então não adianta querer enrolar o Senhor. Não adianta, que você vai ficar debaixo de maldição. Como no caso de Ananias e Safira. Tem lugar nenhum na Bíblia que eles foram desafiados ou conclamados a dar. Não. Mas quando eles deram a quem? E Deus não aceita a quem. Deus não te pede além, mas não aceita a quem. Ponha isso no seu coração. Verso 6, tem mais uma exigência, voluntariamente, ou seja, além de ser generoso, liberalmente, precisa ser voluntariamente, ninguém pode ser obrigado, não, voluntariamente, diz aí no versículo 6, então os chefes das famílias, olha que coisa maravilhosa que aparece no Velho Testamento inteiro, o pai dando exemplo, o pai, o chefe da família dando exemplo. Tem muitas famílias sobrecarregadas de maldições, porque os chefes não dão exemplo, não priorizam Deus. Aqui o texto está dizendo claramente, então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os oficiais, os servidores do rei, todos, o texto diz, voluntariamente contribuíram. Voluntariamente. A pessoa age voluntariamente quando ela acredita naquela obra, quando ela acredita naquela missão, ela age voluntariamente. A submissão que a Bíblia diz que a esposa tem que ter ao marido, a palavra lá, hipotossô, ela está falando de algo voluntário. Então, quando a esposa, ela acredita, quando a esposa confia na liderança do marido, ela voluntariamente se submete. Então, se realmente você acredita, se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, que o que Ele fez na cruz foi importante para você e que ninguém podia fazer, e se você crê na vida eterna, em outras palavras, se você sabe que existe céu e existe inferno, tem o desejo de ir para o céu e tem medo de ir para o inferno,
se isto é verdade para você, então não pode existir dificuldade de ter o coração aberto, voluntário, generoso. Em sexto, olha aí no versículo 9, né? Além de tudo isso, o texto diz, e Jesus ensinou isso também, coração íntegro. Olha o versículo 9, porque de coração íntegro, nesse caso, a palavra hebraica que vai aparecer aí para íntegro significa completo, mas ela tem um outro sentido interessante, em paz. Em paz. Um coração completo, em paz. Então não pode sofrer da síndrome de Ananias e Safira, de querer reter, de querer esconder. Não, você não pode vir com um coração pesado, tem que ser com um coração leve, alegre, em paz, inteiro. Então o seu R$1 de oferta precisa representar a sua paz. Você está em paz com Deus, precisa representar a sua integridade. Os seus R$10 a mesma coisa, os seus 1.000, os seus 10.000, 100.000 e vai por aí afora. É isso que a Bíblia está ensinando para nós, claramente. E por último, ainda no versículo 9, o texto deixa claro. Olha como é que o texto diz, e o povo se alegrou, e termina dizendo, também o rei Davi se alegrou, olha, com grande júbilo, Olha aqui para mim, e vocês que estão em casa, prestem aqui atenção, você já sentiu essa alegria, quando você contribui para o reino de Deus, essa alegria, você já sentiu essa alegria? Davi se alegrou sobremaneiramente com grande júbilo. Ele já tinha dançado quando a arca tinha vindo para Jerusalém e agora ele estava extremamente alegre por poder contribuir com tão grande obra. Agora, os nossos técnicos lá vão colocar aqui na tela. Observe a conclusão de tudo isso. Davi conclui tudo isso dos versículos 10 e 14. Olha aí na tela. Versículos 10 tem a conclusão. E eu convido vocês para nós lermos a conclusão de Davi. Depois de tudo isso que eu falei, de todas essas lições que nós podemos tirar, ou seja, no coração de Davi, ele entendia que para eu ser generoso, para eu realmente agradar o Senhor, para eu ofertar para a obra do Senhor, eu preciso de ter duas motivações, a grandeza da obra e a excelência da obra, ou seja, a eternidade dessa obra. Mas ele diz aqui que no mínimo 7 exigências eu preciso cumprir. Ou seja, eu preciso dar de todas as minhas forças, com amor, com liberalidade, daquilo que eu tenho, com voluntariedade, com coração íntegro e com alegria. Mas olha como ele conclui agora. Vamos ler juntos, versículo 10 até o 14, todos juntos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Olha que conclusão apoteótica, que coisa maravilhosa. Pelo menos 2 grandes lições nós podemos tirar nessa conclusão. A primeira delas, que Deus é Pai e é o dono de tudo.
Então não esqueça disso. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus é seu Pai. Jesus é nosso irmão e por causa dele nós somos herdeiros de todas as heranças espirituais. Todas elas. Então, Deus é Pai e é dono de tudo. Dono de tudo. Abraham Kuyper tinha uma expressão que ele dizia assim: não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo que Deus não reivindique a posse dele. Tudo Deus disse, isso é meu. Isso é meu. Você é dele. Você é dele. Não são as suas riquezas, seu dinheiro, sua empresa. Não, você é dele. Davi está dizendo, então ele está louvando, diz, nosso Pai de eternidade a eternidade. Segunda lição, muitas delas podemos tirar aqui, mas a segunda é que Deus quer nos usar e usar aquilo que Ele nos tem dado. Ele quer nos usar e usar aquilo que nos tem dado. É isso que nós podemos ver aqui na experiência de Davi. Né? Deus queria usar Davi, mas também queria usar aquilo que Ele tinha dado a Davi. Por isso é que do ouro e da prata, que eram do rei, Deus usou. Então Deus quer usar você, mas Ele quer usar também aquilo que Ele tem te dado. Ele quer usar a sua casa, Ele quer usar o seu carro, Ele quer usar no seu emprego, enfim, na sua empresa e assim por diante. Quantos exemplos nós temos de pessoas que Deus fez prosperar? Quantos exemplos nós temos que Deus fez prosperar para que elas investissem cada vez mais no reino? Quantas pessoas? Quantas? Numa de nossas igrejas presbiterianas aqui no Brasil, agora, há pouco tempo atrás, um irmão que tem essa consciência, e Deus tem usado esse irmão poderosamente. Temos vários exemplos, mas está vindo à minha mente esse irmão. Eu não tenho autorização de falar o nome dele aqui, mas eu o conheço e convivi com ele. E Deus tem abençoado e tem feito ele prosperar. E ele tem prosperado bastante. Mas ouvindo uma mensagem sobre missões, numa de nossas igrejas aqui no Brasil, e sabendo que o maior investimento que qualquer um pode fazer nessa vida é no reino de Deus, depois que o pastor acabou de falar sobre missões, ele esperou o pastor cumprimentar todo mundo e chegou perto do pastor e disse, eu quero investir nesse projeto da igreja. E o pastor perguntou, quanto o senhor quer investir? Ele disse, 20 milhões. E ele tem investido 20 milhões na obra de... Não, vocês não ouviram errado, não. É 20 milhões mesmo. Eu vou investir nessa obra. À medida que os projetos forem aparecendo, eu vou colocando recursos. E Deus continua a fazer esse irmão prosperar. Davi aprendeu isso. Ele fez tudo aquilo. Salomão não teve nenhuma dificuldade para construir o templo. E depois, no reinado de Salomão, Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Davi. Salomão não fez nenhuma guerra e se tornou o rei mais rico do mundo. Com tantas riquezas que impressionava todo mundo. A rainha de Sabá ficou extremamente impressionada. Porque Deus cumpriu a promessa a Davi. Ensine os seus filhos a serem generosos. Porque quando você morrer, eles não vão brigar um com o outro por causa da herança. Ensine. Seja generoso. Seja generoso com a esposa, que ele vai ser generoso com a esposa dele. Seja generosa com o marido, que sua filha vai ser generosa com o marido. A Bíblia ensina isso. Façamos assim. Natal é tempo para nós pensarmos. É tempo de reflexão. E esse ano, de maneira especial, reflexão sobre a gratidão e sobre a generosidade. William Carey, ele dizia, deixava claro para nós, que gratidão, mais obediência, mais fé, igual a generosidade.
generosidade sincera e altruísta sempre será fruto da gratidão e da fé com obediência. É assim que nós devemos ser. Portanto, em tempo de pandemia, gratidão, generosidade. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.